Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre o Iridium Recebíveis Imobiliários e simular quanto que é preciso investir nesse fundo imobiliário para auferir de rendimentos um salário mínimo por mês. Mas antes eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a minha carteira de investimentos. Carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube e vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. E caso você também goste desse tipo de vídeo, peço que você deixe aí o seu like, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, e primeiramente eu sempre gosto de fazer esse pequeno resumo sobre o fundo imobiliário, começando aí com o objetivo. O foco principal do Iridium é investir em certificados de recebíveis imobiliários, mas o fundo também pode investir os seus recursos em outros tipos de ativos imobiliários, tais como as letras de créditos imobiliários, outros fundos de investimentos imobiliários, etc. Esse fundo imobiliário teve início em março de 2018, tem hoje uma taxa de administração de 0,17% mais uma taxa de gestão de 0,83%, totalizando aí cerca de 1% por ano. E o patrimônio líquido atualmente é de 3 bilhões e 186 milhões de reais. Teve uma pequena queda, uma variação em comparação ao mês de janeiro. Lembrando que eu vou fazer essa análise levando em conta o último relatório divulgado, que foi o do mês de fevereiro, e a cotação atual. Bom, e falando sobre a cotação, temos aqui o preço do IRDM11, que atualmente é de R$ 101,50. Percebam aí que na sexta-feira, bem no final do pregão, houve essa queda aí bem intensa na cotação do Iridium, e isso até que preocupou bastante os investidores, mas pesquisando aqui no próprio site do fundo, verificamos aí que isso se trata apenas de um movimento do mercado, não houve nenhum fato relevante. E normalmente quando isso ocorre, isso gera boas oportunidades de investimentos para os investidores de longo prazo. E atualmente o valor patrimonial da cota do Iridium é de R$ 96,43 e com isso temos um P sobre VP de 1,05. Até que está sendo negociado aí por um preço muito interessante, é um dos momentos em que o P sobre VP está mais baixo desse fundo imobiliário. Inclusive, levando em conta essa cotação atual aí, está bem próxima da mínima das últimas semanas, que foi de R$ 101. E o dividend yield atualmente 13,92%, quase 14%, tomando como base as últimas distribuições dos últimos 12 meses que o Iridium fez. E aqui temos a carteira atualizada do fundo. Hoje, cerca de 63,12% dos seus recursos estão investidos em certificados de recebíveis imobiliários, que é o foco principal do Iridium. Cerca de 24,18% está investido em fundos imobiliários. O caixa hoje é mais ou menos 6,6% e também tem aí alguns fundos imobiliários com características de renda fixa que tem um peso de cerca de 6,1%. Sobre os indexadores, a maior parte dos ativos do Iridium está indexado ao IPCA. E aqui temos os resultados de fevereiro do Iridium, que são os últimos divulgados pelo fundo. Notem aí que a receita teve um crescimento aí bem interessante e finalizou no mês de fevereiro com o valor de R$ 43.551.000 reais. As despesas do mês foram de mais ou menos 3,2 milhões. Com isso, o resultado do mês foi de R$ 40.318.081 reais. E todo esse valor, que foi o resultado do fundo, foi distribuído para os seus cotistas. E com isso, a distribuição por cota foi de R$ 1,22. Foi uma excelente distribuição de rendimentos que o Iridium realizou nesse mês, assim como um excelente resultado nesse mês de fevereiro. Bom, e aqui para fazer essa análise de quanto é preciso investir para conseguir uma renda mensal de um salário mínimo, eu peguei aqui os rendimentos dos últimos 12 meses do Iridium, que são aí desde março de 2021 até fevereiro de 2022, que foi o último que o fundo anunciou. E notem que apenas em um mês, que foi o de junho de 2021, o Iridium fez uma distribuição menor do que R$ 1
Nesse mês o fundo distribuiu 97 centavos por cota, mas um outro ponto aí para se atentar também é que houve aí uma queda no valor patrimonial da cota do Iridium nesses últimos 12 meses. Mas no outro lado da balança tem essa distribuição que nos últimos 12 meses foi de R$ 14,13, que ao meu ver, mesmo perdendo um pouco o valor patrimonial, foi totalmente compensado por essa excelente distribuição que o fundo vem fazendo. E com isso temos uma média dos últimos meses de R$ 1,18, e levando em conta a cotação atual e essa média dos últimos 12 meses, a rentabilidade mensal aí é de cerca de 1,16%, um excelente retorno sobre o investimento, ultrapassando aí 1% por mês. Com isso, eu trago aqui a simulação de quanto é necessário investir atualmente em IRDM11 para conseguir oferir um salário mínimo todos os meses. Bom, o salário mínimo atualmente é de R$ 1.212 e, como eu já evidenciei, o preço atual da cota do IRDM11 é de R$ 101,50. O rendimento médio, que vai ser o que eu vou utilizar como base, é de R$ 1,18, e para conseguir um salário mínimo levando em conta esse rendimento médio, é necessário ter no portfólio 1.028 cotas de IRDM11. E o investimento total, levando em conta essa quantidade de cotas e o preço atual de IRDM11, é de R$ 104.342. É um valor até que significativo, mas quando comparamos a rentabilidade atual e o rendimento que será distribuído por mês, levando em conta essa simulação, até que é um baita retorno sobre um investimento. Lembrando e evidenciando, isso é apenas uma simulação, levando em conta dados passados, que não é garantia de rendimentos futuros. Por fim, eu trago aqui aqueles 3 pontos que eu sempre gosto de analisar em um fundo imobiliário antes de tomar uma decisão se vale ou não a pena investir. Começando sobre o portfólio do Iridium, é um fundo imobiliário que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Tem uma lista bem grande aí dos certificados que o Iridium investe, assim como tem outros tipos de ativos no portfólio, tais como outros fundos imobiliários. Enfim, em geral, o fundo atende esse requisito, que é a diversificação, um fator de segurança muito importante. O dividend yield atualmente é de quase 14%, o que é um excelente retorno sobre um investimento. Preço sobre o valor patrimonial. Sempre busco por fundos que estejam sendo negociados aí abaixo de 1,1. Atualmente o Iridium está sendo negociado a 1,05. Existe aí um pequeno ágio em cima do Iridium, mas mesmo assim está abaixo de 1,1. E com isso o IRDM11 atinge os 3 requisitos que eu sempre gosto de analisar em um fundo imobiliário. Bom pessoal, espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você investe em IRDM11 e o que pensa desse fundo imobiliário para o longo prazo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.